Senhor, o alimento, Deus, que alimenta o nosso espírito, que nós possamos agora, Deus, estar concentrados, Pai. Tira do meio da congregação, do meio da tua igreja, Senhor, Deus, toda preocupação, toda ansiedade, aquieta a nossa alma nesse momento, Senhor. Deus, que nós sabemos que a tua fidelidade providenciará tudo que é necessário, Deus, após esse culto, após a semana. Deus, os nossos compromissos, o Senhor tem sido fiel e continuará sendo fiel, Pai. Portanto, queremos estar agora, Pai. Senhor, estar aqui dando o nosso melhor, a nossa atenção, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, Senhor. Senhor, prepara cada coração para receber a tua palavra, Pai. Que possa cair numa terra fértil e que possa dar frutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aí começando o mês de agosto, né? Começou ontem. E nós recebemos aqui a orientação da nossa sede internacional. E em obediência nós vamos seguir ali. Eles vão estar abordando durante o mês de agosto um tema. E nós vamos estar aqui a cada domingo ministrando sobre esse tema. Nós vamos começar nesse mês de agosto com uma série de mensagens quando os céus se abrem. Amém? Não é quando a minha empresa se abre, não é quando as portas da política se abrem, não é quando o banco que eu tenho conta se abrem, é quando os céus se abrem. E o mês de agosto, né, muitas pessoas lá no mundo têm tantas crenças, né, tantos preconceitos, mas a palavra do Senhor fala que aqueles que temem ao Senhor, Ele os guarda e os livra. Em Números 23, 23, fala que contra Israel não há encantamento, né? Contra o povo de Deus não tem preconceito, não tem simpatia, não tem essas coisas dessas crenças. Nós somos cobertos, somos lavados, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu já declaro sobre a sua vida um mês de agosto abençoado. Amém? E algumas coisas que nós temos que ter bem convictos em nosso coração. É crer que há milagres no céu que alcançam aqui as nossas vidas. Nós temos a dificuldade de esperar nas coisas do céu. Parece que está tão distante e nós ficamos muito com os olhos nas coisas terrenas. Esperamos muito nas coisas que são daqui. Né? Mas a palavra diz, né? Vós que sois do alto, pensai nas coisas que são do alto. Então nós temos que crer que há milagres no céu que alcançam a terra. E nós somos a todo tempo desafiados a olhar para o céu como sendo a nossa fonte. Nós temos que ter essa convicção de olhar para cima, acordar de manhã e olhar para o céu, esperar algo vindo do trono de Deus. Nós andamos tanto nessa dimensão, olhamos para frente, olhamos para o momento, olhamos para a notícia, olhamos para o saldo da nossa conta, mas há um desafio de Deus para as nossas vidas. Olhar para o alto, como diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, elevo os meus olhos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro. Então, é entender que o céu
é a nossa fonte. No Salmo 87, no versículo 7, gostaria que alguém lesse. Salmo 87, versículo 7. Amém. Todos aqueles que adoram o nome do Senhor, todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor, todos aqueles que confiam no seu nome, têm que saber que as minhas fontes, as nossas fontes, vêm do alto. A nossa fonte, né, a nossa provisão, aquilo que brota para nós, vem do trono da graça de Deus, através dos atributos de Deus, através da graça de Deus, do qual nós não merecemos, mas devido a um amor tão grande, Ele nos amou, Ele nos presenteia a cada manhã com as suas misericórdias. Então, as nossas fontes vêm do Senhor, as nossas fontes vêm do céu. As coisas acontecem aqui, mas é no céu onde tudo começa. Olhar para a terra, olhar para o presente, olhar para as notícias, nos traz desânimo, nos traz decepção e nos traz frustração. Porque aqui você vê as coisas concretas acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus 10:38, que o meu justo viverá pela fé. O meu justo, o justo do Senhor, aquele que o Senhor carimbou, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, este viverá pela fé. E as nossas fontes vêm do céu. Então nós temos que tirar o nosso olhar do terreno. Temos que ser precavidos, temos que ser prudentes, mas primeiramente, na ordem das coisas, na ordem dos fatos, na ordem de buscar as coisas. Mateus 6,33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Você deve esperar de Deus a solução e a resposta de todas as suas necessidades. Nós devemos esperar de Deus. A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. E não maldito por confiar no homem. A maldição vem na hora que você se sente decepcionado. Você tem que confiar, mas sabendo que o homem é falho, sabendo que o homem, ele pode te decepcionar, sabendo que o homem tem fraqueza. Agora, quando você deposita nele a sua confiança, ao invés de estar com a confiança no Senhor, aí nós nos tornamos malditos, porque botamos o olho no imperfeito, botamos o olho no falho, botamos o olho naquele que precisa de cura, precisa de salvação, de restauração. Nós temos que ter a parceria, o convívio, andar juntos, mas temos que entender a fraqueza das outras pessoas. A palavra diz que se você se sente mais forte, entenda a fraqueza do fraco. Então nós temos que ter essa percepção de esperar no Senhor. E o Salmo 40, versículo 1, diz o salmista: esperei com paciência no Senhor. Né? Essa espera, ela foi acrescida de um requisito. Não foi acrescida de ansiedade. Esperei desesperado no Senhor. Ai, Senhor, eu quero. Ai, Senhor, faz. Ai, Senhor, não consigo dormir. Não. Esperei com paciência. Não. O Senhor está trabalhando.
o Senhor está agindo. A palavra do Senhor diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então esperar no Senhor, né? Temos que ter isso trabalhado no nosso coração. Então, para nós entendermos que os céus se abrem sobre a nossa vida, crer que há milagres no céu, né? Nos permitir olhar para o céu como a nossa fonte, né? Não focar os nossos olhos nas pessoas e nas coisas terrenas, e esperar a solução vinda do alto. Quando os céus se abrem, foi a introdução, né? A palavra do mês, né, vai falar sobre esse tema, e a primeira palavra do dia 2 de agosto é: quando os céus se abrem. Então nós vamos falar sobre a provisão. A primeira palavra é sobre provisão. É o que acontece quando os céus se abrem. E o tema dessa palavra específica para o domingo, eu falei de outro versículo, mas o tema específico, Isaías, capítulo 40, versículo 1. Isaías. Aliás, Isaías 64, 1. Isaías 64, 1. Eu vou ler na minha versão e depois eu vou pedir para alguém ler na versão diferente da que eu vou ler, tá? Quem dera, ó Senhor, abrisse os céus e viesse a terra, os montes tremeriam na sua presença. Quem tem a versão fendesses? Leiam, por favor, alguém. É um clamor, uma indagação. Ó, se fendesses o céu. O profeta está falando que caso isso acontecesse, né? O céu que estava fechado sobre a nação de Israel, né? Aquela atmosfera fechada. Acredita aqui que todo mundo tem uma fenda na parede de casa. Dá medo, não dá? Lá em casa tem fenda lá. A Karina já falou que tem que olhar lá. Escutei o Mário falando ontem que vai vir um engenheiro que tem uma fenda lá em cima, né, Mário? Então Isaías fala: ó, se fendesses, se fizesses uma abertura no céu, ó, se fendesses o céu, né? E viesse a terra, isso aqui seria abalado. Se o Senhor fender o céu, se os céus se abrirem sobre a nossa vida, as nossas estruturas serão abaladas, os nossos problemas serão chacoalhados, né? A nossa doença será estremecida. Se o Senhor fender o céu sobre a nossa vida, se os céus se abrirem, nós temos que ter esse desejo no nosso coração, que os céus se abram sobre a nossa vida. Fala comigo: ó, se fendesses o céu, Senhor. Vamos orar nesse sentido, igreja, em nome de Jesus. E o apóstolo mandou essa direção para a igreja, né? Sobre orar, para que os céus se fendessem. E ele vai dar uma direção ali, ministrando sobre o que aconteceu com o povo de Deus no deserto sobre 40 anos. Aquele povo estava ali necessitado, estava carente, não tinha condições. Não dá para você plantar em movimento. Em movimento, você depende de recurso. Plantação depende de espera, né, de estar ali cultivando. A nação de Israel precisava de uma previsão, de uma provisão. Precisava que os céus se fendessem.
Eles estavam ali peregrinando 40 anos pelo deserto. E o Senhor abriu os céus. E sobre aquela nação veio a provisão do Senhor. Em Êxodo 16:35. Êxodo 16:35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até entrarem em terras habitáveis. Eles comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. A tigela Homer era a 10ª parte do efa. Então, o povo não conhecia o que era o maná. O maná não era terreno, né? Eles estavam necessitados. Eles iam ser exterminados pela fome. Ninguém vive sem se alimentar. A gente faz um período, algumas horas, até um jejum. Mas 40 anos, eles iam ser dizimados. O Senhor proveu. As janelas do céu se abriram e o Senhor deu proteção ali. Uma nuvem para protegê-los do sol, trazer ali um conforto sobre aquele calor do deserto, uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, alimento. As roupas não se rasgaram, sapatos não se rasgaram. A gente compra uma roupa, um calçado, né? Ele se desgasta com o tempo. E aí a gente vê as coisas, né? E o Senhor fendeu o céu e derramou maná. Comeram 40 anos, né? Esse alimento vindo do trono dos céus. Não era uma coisa terrena. Eles não tinham condições de plantar, de cultivar, de produzir. Eles precisavam dessa provisão. Era uma coisa que ia acontecer ali no dia a dia da necessidade. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 6, 25 e 26. Por que nós estamos ansiosos? Quero que alguém leia essa passagem, por gentileza. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Aleluia. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel no deserto. Se eles tivessem ficado ansiosos, preocupados, né? O Senhor fala que a vida é muito mais do que uma comida, é muito mais do que uma roupa. A vida é Jesus. O melhor nós já recebemos. Como diz aquela música, Cristo foi tudo e é tudo que Deus pode nos dar. Ele é a beleza refletida de Deus. Deus deu tudo para nós. Conquistas pessoais são importantes. Trabalhar é importante. Ter recurso financeiro é importante. Ter casa é importante.
um carro é importante, mas o melhor, Deus já nos deu, né? O melhor que tinha, a primícia que tinha lá no céu, Deus pegou. Imagina você pegar uma coisa preciosa para você. Eu vou lá sei lá, suponhamos que eu tenho uma coleção de joias. E eu falo, eu vou dar esse melhor para uma pessoa. É a primícia. É um relógio de marca, de ouro. É uma joia valiosa. Em Cristo, Ele deu o melhor para mim e para você. Ele é o melhor, né? O maior presente da humanidade, né? A maior bênção já foi dada, né? Nós temos que tomar posse dessa bênção e permitir que a nossa caminhada, né, seja transformada, né, por Jesus Cristo. Então não devemos andar ansiosos. Nós já temos tudo, né? Que entreguemos o nosso coração, a nossa necessidade, a nossa ansiedade. Deixa Ele cuidar de você. A palavra do Senhor diz, né? Se tem alguém cansado, se tem alguém sobrecarregado, oprimido, venha até Ele, que Ele nos aliviará. Eu não vou ler o texto, vou falar de versículos que falam dos céus abertos, tá? Ezequiel 1:1 fala de céus abertos. Atos 7:56 fala de céus abertos. Na passagem que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrindo. Malaquias 3:10 fala que o Senhor nos convida a ser fiel, a trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, e fala, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Então o Senhor, né, Ele tem essa promessa, né, de derramar bênçãos do céu, de derramar a graça do céu, né, para quê? Para abençoar a minha vida e a sua vida. Deus não nos quer ansioso ou preocupado. Vivemos sobrenaturais quando as nossas limitações chegam. Então, não é muito agradável você ter essa percepção que você lutou com as suas forças e não chegou a lugar nenhum. Não é legal você ter essa percepção que você está dando murro em ponta de faca. Não é legal você às vezes pensar que está nadando, né? E aí você pensa, nadei. A tendência seria o quê? É ser vencido pelo oceano, mas o ditado fala, né? Aquele provérbio, nadar e morrer na praia. Nossa, você conseguiu o mais difícil, chegou na parte segura, mas morreu. Então é muito ruim você constatar que você é limitado, né? E para viver o sobrenatural de Deus, nós temos que constatar a nossa limitação. Nós temos que constatar que somos limitados, que somos fracos. Quando nós nos sentimos fortes, que nos bastamos, que conseguimos, não dá para o Senhor abrir o céu sobre a nossa vida. Então, nós vamos viver o sobrenatural de Deus quando nós enxergarmos a nossa limitação. Ó Senhor, está aqui esse problema. Eu não consigo, Senhor. Senhor, está aqui essa dificuldade. Está aqui essa limitação. Está aqui essa mania. Está aqui esse vício. Ah, Senhor, está aqui essa minha maneira de ser. Então, quando eu acredito que nós já temos essa percepção a cada dia mais. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é luz, né? Deus é luz. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós que recebemos Jesus Cristo em nosso coração, nós que temos uma caminhada
com Cristo, nós nos aproximamos dele. E quando você se aproxima do perfeito, você se enxerga o quanto você precisa melhorar. Então você está no escuro, você não vê a sua sujeira. Mas quando você se aproxima de Jesus Cristo, quando você vai se aproximando da luz, aí você começa a ver o seu sapato sujo, a sua calça suja. Nós começamos a ver as nossas vestes precisando ser limpas. Então, nós temos que ter esse entendimento que a cada dia precisamos nos esvaziar de nós mesmos, entender a nossa limitação, entender que na força do nosso braço não vai dar. Nós temos que depender do Senhor. Essa dependência do Senhor significa que o eu cai por terra e a glória é do Senhor. No céu há uma fonte inesgotável de bênçãos. Por isso, 4 passos, né? Então, no céu há uma fonte inesgotável de bênçãos. Por isso, 4 passos a seguir. Primeira coisa, crer. Então diga, eu preciso crer. Segunda coisa, confiar. Eu preciso confiar. Depender. Eu preciso depender. E esperar. Eu preciso esperar. Então esses 4 passos, né? Para que as bênçãos do Senhor, né? Que estão numa fonte inesgotável, né? Para que o Senhor nos alcance com as suas bênçãos, com a sua graça. Nós temos que ter esses 4 passos. Temos que viver isso. Temos que deixar isso acontecer dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Temos que estar moldados a isso. E a maré, ela vai remar contra. Ela vai querer que você não creia, não confie, não dependa e não espere. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos crer, confiar, depender e esperar. Os céus estão abertos hoje sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, que você possa crer e acreditar que a provisão virá sobre a sua vida. E o apóstolo fala para nós falarmos um breve testemunho do que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu podia contar de uma coisa recente, mas eu vou contar de uma coisa lá do passado, de 20 anos atrás. Quando eu casei, e todo mundo sabe quando casa a gente tem uma dificuldade ali, né? Financeira, você compra móveis, né? Paga prestação de casa, um monte de coisa. Aí você fica meio apertado e aí você fica olhando ali para a circunstância, olha para o pagamento, olha para as contas, né? E você parece que não vai vencer. Parece uma coisa assim que não vai passar. Mas passa. A palavra do Senhor diz que sobre vós não virá tentação maior do que vocês possam suportar. Antes, com a tentação, virá o escape. Então, passava ali, né? Aquela dificuldade, apertado, eu e a Karina ali, a André não era nem nascida ainda. E eu já trabalhava, ganhava bem, mas a conta não fechava, né? E todo mês, né? Acontecia ali um milagre. A gente não tinha carro ainda. Todo domingo, o Adalberto e a Eliana, Adalberto que já mora com o Senhor, eles deixavam a gente na porta do condomínio. E ali o Gabriel era pequeno, a Fabíola. E aí eles levavam a gente com tanto amor, com tanto carinho.
eu ganhava, vamos supor que fosse hoje em dia R$ 3.000. E a Karina trabalhava no Projeto Amor, ganhava uma ajuda de custo como se fosse R$ 500 hoje em dia. Eu pagava meu salário, mas a nossa fonte, quando o Aldo pagava para a Karina esses dinheiro do Projeto Amor, parece que ele resolvia a nossa vida, não é verdade, Karina? Era uma coisa incrível. Os 3.000, assim, como se fosse hoje em dia, que eu recebia lá do meu trabalho, eu pagava assim, aí eu falava assim, não, tem aquela fonte, tem ajuda de custo do Projeto Amor. Aí todo no último domingo do mês, acho que era isso, né? O Aldo pagava, aí no final do culto o Aldo pagou. Aquele dinheiro, não tem explicação. Eu nunca vi um dinheiro render como aquele dinheiro, era sobrenatural. É incrível, não tem explicação. De vez em quando a Karina toca no assunto, ela toca no assunto, lembra? Como aquele dinheiro fazia toda a diferença, né? Aquela fonte, era da dedicação. Ela fazia ali o trabalho voluntário, né? Trabalhava ali doando o tempo dela, doando a vida dela, né? Para aquele ministério que o Senhor colocou ali, de alcançar o bairro, alcançar as crianças. E aquela fonte, né? Era o Senhor abrindo as janelas do céu sobre a nossa vida. Então, eu não sei o que você precisa que seja respondido pelo Senhor na sua vida. Não sei a sua necessidade, nem precisa saber. Mas o Senhor sabe. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu já conheces, Senhor. Senhor, conhece a tua necessidade. Qualquer área que seja. Grava isso na sua mente. Se fendesses o céu. Essa é a resposta. Não está no médico, não está na medicina, não está no banco, não está na empresa que você trabalha. Está nesse romper, nessa abertura. Se fendesses o céu. Está difícil aqui embaixo. Se fendesses o céu. Senhor, Tu és a minha fonte. Tu és a fonte de todos os meus recursos. Que você possa curvar a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, convença a Tua igreja, Senhor, que Tu és a fonte dos nossos recursos, Pai, que as nossas fontes estão em Ti, Deus, e que há uma solução, Deus, há uma resposta, que é, céus abertos sobre a nossa vida. Se fendesses o céu, Senhor, Senhor, abre o céu, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Pai, aquilo que eles estejam precisando, Pai, aquilo que eles estejam buscando, Pai, a resposta está em Ti, Pai. A nossa provisão vem do alto, Pai, e nós clamamos, Pai, Deus, pelo Teu socorro, Pai, clamamos pela Tua misericórdia nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E agora, Senhor, eu creio, Senhor, que o Espírito Santo de Deus completará, Pai, esta palavra, Senhor, aquilo que pela minha limitação, Senhor, eu não consegui, Deus. Eu acredito plenamente que esse poder, chamado Espírito Santo de Deus, esta pessoa, no qual diz que o Senhor deixaria, Deus, para ser o nosso consolador, e nos guiaria por toda a verdade, Pai, que nos ensinaria todas as coisas. Eu acredito, Pai, na visitação dEle, sobre cada vida, e sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus,
Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Eu fico imaginando, né, quando a gente ouve uma palavra dessa, né, e vivemos num mundo tão materialista, né? Mas nós cremos no sobrenatural, nós cremos no poder de Deus, e eu não sei se você entende o que é céus abertos. Talvez você fale assim, é mais uma palavra que está escrito lá na Bíblia, de céus abertos. Não, meu irmão, meu querido, minha amada, meu amado, você não está entendendo. Quando Deus falava que Ele abria os céus, quando Ele mandou a provisão do maná, Ele abria o céu mesmo, abria e descia. Era uma comida descendo do céu. Você já imaginou uma comida descendo do céu? Quando Deus alimentou o profeta Elias, uma comida, passarinho trouxe comida. Essa comida diz que ele andou 40 dias, 40 noites, com o poder que ele comeu uma comida lá, no meio no seu caminho. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus quer abrir o céu sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Quer derramar bênção sobre a tua vida. Independente do que você está passando, deixa de passar. Os céus, quando ele se abre, há uma provisão de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio nisso. E a gente está vivendo, né, esses céus abertos, né. Eu queria aqui fazer uma pergunta, né. Sexta-feira nós fomos lá na noite de adoração. E eu sei que algumas pessoas foi de primeira vez, né. Quem foi de primeira vez aí? Levanta a mão. Eu queria chamar aqui umas 2 ou 3 pessoas que quisessem falar qual foi a sua experiência naquele lugar de orar. Queria que viesse aqui na frente, quem foi de primeira vez e teve alguma experiência lá, pudesse vir aqui falar bem rapidinho. Pode vir aqui, mas não tem problema, se quiser vir todo mundo também não tem problema. Coisa rápida, falar o que foi para você estar na noite de adoração. Olha que interessante, eu sempre desafio, né? Às vezes eu pareço que o pastor é meio chato, fica convidando a gente para algumas coisas, mas eu quero que você entenda o que é quando nós vamos buscar algo. E olha, tenho certeza e a convicção que não foi fácil para eles irem. Você vai ouvir eles falar. Eu sei que teve mais experiência ali, a Lu, Gilmar, né? A Lu nem fala, porque já né? A gente tem experiência, na nossa casa nós temos experiência todo dia, mas essa experiência que eles viveram lá foi surreal e sobrenatural. Amém? Bom dia, gente, a paz. A semana foi bem difícil, foi luta em cima de luta. E no dia, muita coisa veio a me desanimar. Né? No dia aconteceu conflitos, entre outras coisas. E eu cheguei a postar uma nota no Instagram, né, que eu não estava legal. E Deus usou a vida da Jaine para me mandar mensagem. A Jaine, por incrível que pareça, também não tinha confirmado que ia ir. E ela falou, amiga, você quer ir? Eu vou te confirmar. E vou perguntar para o Tiago. E aí, faltando mais ou menos uns 40 minutos assim, para ir, ela falou, nós vamos. E eu cheguei lá... comecei a adorar e só falava assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu estou quebrada, estou triste, mas toda hora eu falava, Espírito Santo, eis-me aqui. E a experiência que eu tive, gente, foi algo inexplicável. Pela primeira vez, eu sentia o Espírito Santo, eu sentia aquele fervor, aquele arder, mas eu pedi para Deus, Deus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Gente, foi algo inexplicável. Quem estava lá, quem viu o que aconteceu comigo, sabe que foi algo sobrenatural. Então, quando a gente fala que a gente precisa adorar, a gente precisa buscar, a gente tem que falar, Senhor, eis-me aqui. É isso que eu tenho para falar para vocês. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em você, mas você tem que se permitir de peito aberto. Eu
Nossa, eu implorei tanto. Meu Deus, Senhor, eu quero sentir, eu quero viver essa experiência. E o agir de Deus foi tão lindo, tão maravilhoso. E é isso. Aqui eu tenho testemunhos. O pastor sabe, a pastora sabe. E Deus usou a vida da pastora lá da Renovada de Itapevi. E eu agradeci muito ela. Então é isso, pessoal. Foi maravilhoso. E vocês que nunca foram, por favor, na próxima, vão. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vocês vão viver algo sobrenatural lá. Amém? Bom dia, Pai do Senhor. O pastor fez o convite, né? Eu tinha que trabalhar, tinha que acordar umas 4h50 para ir para o açougue trabalhar. E aí eu já estava um pouco carregado, estressado e falei, eu vou ver se eu consigo ir. Mas uns dias, 2, assim, próximo já da sexta-feira, eu esbarrei uma moradora de rua, né? Andando descalça, e eu falei com ela, oi, meu anjo, bom dia, você quer um chinelo? Eu compro para você. Só que ela não aceitou. E aí ela olhou para mim e falou, hoje Deus tem algo sobrenatural para você. E aí começou a falar em línguas e aí eu, sem entender, comecei a me tremer. Aí eu falei, você não precisa de nada? Ela não aceitou nada de mim, só falou, vai lá, vai com Deus, meu amigo. Você crê? E aí eu vim carregado já, né? Ansioso, cheguei, descansei do trabalho e a noite eu já estava ali, ó. O Thiago me viu antes, não foi, Thiago? E já estava ansioso e quando eu cheguei lá, eu não conseguia ficar de pé. Eu só adorando e louvando e tô leve. Renovado, né? Glória a Deus. A paz, igreja. O pastor fez o convite para mim. Toda vez que ele vai lá, eu queria ir, mas nunca dava para ir. Sempre tinha uma desculpa para não ir, né? Mas quando foi sexta-feira, tinha muito problema assim comigo, que aconteceu com meu filho e tal, comigo. Aí eu pensei, falei, vou. A dor no meu pé, não podia pôr um sapato por causa da unha. Aí eu falei, o que eu faço? Coloquei um sapatinho e fui. Mas, olha, eu vou falar para vocês que eu nunca senti uma coisa tão assim, o Espírito Santo foi assim, tremendo. Eu não queria sair de lá. Quando acabou, eu falei, já acabou? Então, olha, gente, se vocês não forem, eu vou falar. Vou convidar mais gente para ir, porque, eu vou falar para vocês. É maravilhoso, é muito bom demais. Eu fiquei feliz, eu estou assim, eu não estou nem sabendo que é eu mesmo. Estou voando assim nos ar, é muito bom. Eu estou feliz muito e toda vez que o pastor me chamar, estou lá. Tá bom? É isso. Foi muito bom. Amém. Glória a Deus. Na verdade, é isso que eu chamei o pessoal para dar testemunho. Eu sei que todos nós tivemos experiências. Fomos lá, pessoal de primeira vez, mas nós que estamos indo. E eu não estou falando não só lá. Meu irmão, eu vou falar algo. Tem aqui o relógio de oração. Nós temos aqui a sexta-feira de oração. É a mesma coisa. Aquilo que aconteceu lá, acontece aqui. É que as pessoas não vêm. As pessoas não vêm orar. Acham que... não é, eu peguei a noite de adoração lá, porque é um lugar... A qualquer horário do dia que você passar lá, você pode entrar naquele lugar e orar. Que é não é uma igreja, é um templo só de oração e adoração. Então, por que eu desafio você a estar uma vez por mês lá, ou estar uma vez por mês conosco aqui no relógio de oração, ou estar todas as sextas-feiras aqui orando? É a mesma coisa, amado. A unção de Deus que está lá, que o Davi dirige lá, é a unção de Deus que está aqui. Então eu quero desafiar você, comece a ver o céu se abrindo sobre a tua vida, quando você começar a orar. Saiu da sua casa, vem aqui para orar, os céus vai se abrir sobre a tua vida. Saiu da tua casa, você vai para o culto, o céu vai se abrir. É disso que nós estamos falando. Então entenda que Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Nós vamos ter nosso encontro com Deus para mulheres, né? E aí eu quero que você entenda que vai acontecer N coisas para você que não foi ainda, né? A Joyce estava falando, meu Deus, é uma luta. Eu falei, fique tranquilo, minha irmã, é apenas o comecinho. Quando chegar 2 semanas, pastor, vai ser pior, mas fique tranquila.
vai ser pior, mas Jesus está cuidando de vocês. O Senhor vai estar guardando. Então, é desse jeito. Vai acontecer N coisas para você falar para mim, eu não vou. E a minha palavra é, você vai sim. Eu falei até para ele, né? Você vai. A minha esposa falou assim, vou deixar você falar com as mulheres. Você tem o poder de convencer. Eu falei, não. Eu sei o que é a luta que elas passam para não ir. E às vezes, é igual o André falou, gente, a situação é, meu Deus, eu vou deixar de trabalhar, N coisa, eu não tenho, com quem que eu vou deixar meu filho, com quem que vai ficar minha casa, então a gente tem N coisas, sabe o que é isso aí? O inimigo falando para você, não vai mesmo não, só que eu vou falar uma coisa para você, eu luto e eu vou orar e eu vou fazer de tudo para que vocês vão, porque quando voltar vocês vão falar, pastor, obrigado por você por você não ter desistido, é assim que alguns falam para mim depois, né, meu Deus, ainda bem, não só eu, mas algumas pessoas aqui que tentam levar você. Então, quando eu tento, eu sou meio chato, eu fico, irmão, vai para a oração, vai para aquilo. Eu sou um pouquinho chato, mas não é essa chatice, é que eu quero ver você, como diz o pastor lá da agência de Carruai, voando. Você vai voar, né? Então, eu acho que o D também, né, D? Teve uma experiência, a D, a Rafa, tiveram experiência sobrenatural naquele lugar. O irmão Gilmar, né, Gil? Agora, a partir de agora, pastor, toda vez que tiver, minha família vai estar aqui. Eu falei, opa, senti firmeza agora, hein? Minha família vai estar aqui. Sabe por quê? É tão bom. Quando você entra naquele lugar, né? Ou num ambiente de oração, né, Lu? Meu, você não quer, você quer só, parece que você fica voando, sabe? E interessante que Deus pega a gente ali, gente. Meu Deus do céu. É sobrenatural. Então, hoje, não sei se você sentiu, mas eu senti falta de alguma coisa aqui, tá alguma coisa diferente. Eu senti falta de alguma coisa. Vocês sentiram falta de alguma coisa? Alguém sentiu falta de alguma coisa aí? Ou foi só eu? Gente, eu senti falta das minhas meninas dançando aqui. Falou. As meninas não dançaram. Gente, eu vou explicar por que elas não dançaram. Porque ontem nós tivemos, até cheguei um pouco tarde, né? Cheguei bem na hora do almoço e na hora da janta, né? Porque eu trabalhei ontem, olha, eu trabalhei que nem gente grande ontem. Trabalhei que nem gente, não aqui, fora. Aí aqui eu cheguei aqui, só fui mesmo, fui só inspecionar para ver se estava bom mesmo. Mas olha, eu quero louvar a Deus pela vida do pessoal aí da manutenção, o Daniel. O Daniel acho que está tão cansado que ele nem veio hoje, né? Nem apareceu aqui hoje, mas o irmão Nivaldo, o irmão Mário aí, esses meninos são fera, o Tiago, as meninas que ficou aqui da manutenção, isso, o Gu, acho que o Gu, cadê o Gu? O Gu também não aguentou não, o pessoal, você vê, eu falei, Nivaldo, irmão Nivaldo, nós da geração antiga, o pessoal falava, o irmão Nivaldo não para, né? Falei, meu irmão, nós somos da geração antiga, velho, não existe peso para nós não, e ontem eu saí daqui, gente do céu, só estava daquele jeito, mas nós estamos fazendo isso porque, e é interessante, daqui uns dias você vai ver esse altar aqui um pouquinho diferente, né? Nós estamos aí dando uma inovada aqui, você viu que a parede preta deu uma aumentada, né? Nós não somos a igreja da parede preta, mas nós demos uma aumentada aqui na parede preta, eu falei, vamos esticar até lá na frente, não, é brincadeira. É só até aqui mesmo, por quê? Por causa da estética da iluminação. Quanto mais luz você tiver num ambiente, e quanto mais claro, mais ofusca fica a iluminação. Então, quando você tem uma parede, um fundo preto com a iluminação, aí a estética da iluminação fica bem melhor, vai ela sobressair. Mas, independente disso, né, eu louvo a Deus pela sua vida, estar aqui de manhã, né? É tão bom a gente estar de manhã nesse culto, né? Para agradecer a Deus. Então, eu quero que você entenda que Deus, esse mês vai ser o mês que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Na sua vida financeira, na sua saúde, creia nisso. E é interessante que o irmão André aqui foi generoso no salário da Karina. Não era R$500. Não era. R$500 foi muito anos à frente. Se não me engano, era R$300, né? Aí, ó. Eu sei porque eu também trabalhei na igreja e ganhava R$200 por mês. Eu cheguei a ganhar 200, meu irmão. Ficava o dia inteiro na igreja para ganhar 200 por mês, viu? Não era por semana, não. Mas aquele dinheiro era um dinheiro tão abençoado. Talvez você fale, eu ganho X. Meu irmão, o dinheiro quando vem da bênção do Senhor é tão abençoado.
Então, quando o André falou 500 ali, eu falei, nossa, ele foi generoso no salário. Aumentou o salário sem ela saber. Mas era um dinheiro tão abençoado, porque a gente cuidava de vida, cuidava de criança, né? Então, isso não tem preço que pago. O dinheiro era só um símbolo. O mais importante é a gente entender que um dia a gente tem que passar, às vezes, por esse período, né? De escassez, para chegar lá na frente, Deus colocar você na abundância. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa igreja. E olha, interessante, nós fomos para a noite de adoração, nós fomos em 5 carros, né? Fomos em 5 carros. Aí o Davi ficou tão feliz, mas ele ficou tão feliz que a pastora Priscila falou, meu Deus, eu preciso que você, pastor Silvino, esteja aqui sempre com a gente. E o povo abraçou, louva a Deus pela sua vida, você que for, abraçou. Por quê? É um momento de nós estarmos como igreja, lá não tem placa, não é a renovada, não é apenas um lugar de adoração e de oração. Então eu quero desafiar você. E nessa manhã, nós queremos, esse primeiro domingo de agosto, agosto, como foi muito bem ministrado aqui pelo irmão André, momento que o mundo aí tem muitas crenças, muita simpatia, mas nós cremos que a cada mês o Senhor preparou para as nossas vidas. E nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. E eu tenho certeza que esse momento, quando nós estamos na presença do Senhor, apenas aqui um pão e um suco, nós entendemos, que o céu se abre sobre a nossa vida. Deus abre os céus, porque quando Jesus ele teve um momento ali que o céu se abriu e veio no simbolismo ali de uma pomba, no simbolismo de uma voz, falando de Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E quando nós entendemos que aqui está o pão que vai simbolizar aquele corpo que foi partido na cruz, quando nós entendemos que aqui está um suco que simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, em favor da minha vida e da sua vida, meu irmão, entenda isso. Quando você participa desse corpo, quando você participa desse suco, entenda, quando você participa desse sangue, entenda que vocês têm uma aliança com o Senhor, que você pode ser curado, como a irmã falou, fui batizada, que você pode ser batizado, você pode ser renovado. Olha, eu achei tão lindo quando a minha esposa contou, que o Rafa tinha falado para ela, meu Deus, quando Ele quer, Ele usa o cavalo, o cachorro, a mula, o mendigo, o morador de rua. Eu já vi muita experiência de morador de rua. Imagina alguém, um morador de rua, parar você, falar de algo para você, pregar para você, Era nós que devia pregar para ele, Ela prega para você e ela começa a falar em línguas para você. Por quê? Esse é o poder de Deus. O poder de Deus não tem limite, Ele é ilimitado, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer falar com você, Ele vai falar na rua. Então, fique sensível à voz do Senhor, Porque o Senhor quer falar com você todos os momentos. E aqui está o momento que nós podemos, entregar, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, através da ceia. Ah, pastor, mas quem pode participar? Eu não sei. A Bíblia diz que examine o homem a si mesmo. Meu irmão, talvez você cometeu erros durante a semana, talvez nós fizemos coisas que desagradou a Deus, mas eu quero que você entenda o momento. Esse é o momento que o diabo tenta roubar esse momento crucial de estar na presença do Senhor, uma vez por mês, onde nós estreitamos a nossa comunhão com o Senhor. Então, se você errou, pastor, eu não posso nem tomar. Meu irmão, faça uma coisa, peça perdão e não deixe de estar participando da ceia do Senhor, desse momento de poder estreitar o seu relacionamento, porque o céu está aberto e a presença do Senhor está neste lugar. Amém? Quero que você feche seus olhos. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. E através desses elementos, que é o pão, que é o suco, o pão que simboliza um corpo que foi trucidado, que foi dilacerado, que foi humilhado, chicoteado, em favor da minha vida e da sua vida. Um suco que simboliza um sangue que foi derramado, um sangue que foi derramado naquela cruz,
para que os meus pecados, seus pecados pudessem ser perdoados. E hoje, nessa manhã, nós consagramos os elementos da ceia, nós consagramos o pão que simboliza o teu corpo, nós consagramos o suco que simboliza o teu sangue que foi derramado em favor dos nossos pecados. Deus, e eu quero declarar que ao comer deste pão, ao beber deste suco, Deus, nós possamos, Pai, ser curado no nosso físico e no nosso espiritual, que nós possamos ter experiência nesta manhã, experiência, Deus, sobrenaturais, porque eu creio que o Senhor está neste lugar. Aqui é apenas um simbolismo de pão e de suco, mas eu creio que esse simbolismo traz a presença do Senhor, e um dia nós estaremos todos juntos no céu, ceando com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos levanta nessa manhã, Pai. Se alguém aqui com enfermidade física, Deus, nós queremos declarar que o céu está aberto e que haja cura, Deus, no emocional, no físico, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te convidamos, Pai, e nesse momento nós queremos verdadeiramente ter experiência contigo. Não seja apenas um comer de pão ou tomar de um suco, mas que seja, Pai, diferente de todas as vezes que nós já comemos do pão ou que tomamos. Pai, que seja uma experiência única, uma experiência ímpar nas nossas vidas, Pai, para que venha marcar, Pai, esse dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé. Nós vamos servir os elementos da ceia. Não come, não beba. Amém. Queria que duas meninas da dança pudessem levar lá em cima, para o pessoal lá da mídia e do Ministério Infantil. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do
sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado a Deus, porque os céus estão abertos sobre este lugar. E quando o céu se abre, Deus, nós cremos milagre, nós cremos no sobrenatural. Deus, nós cremos que nessa manhã a Tua presença é real e verdadeira neste lugar. Nós cremos que nós seremos curados, transformados. Nós cremos, Deus, que nós somos privilegiados de estar na Tua presença, de poder, Deus, dizer que nós Te adoramos, que nós Te amamos, independente das lutas, das dificuldades. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou de um lamaçal do pecado e nos colocou em lugares altos, nas regiões celestiais com Cristo. Deus, nós estamos na Tua presença e nós queremos nessa manhã declarar e expressar a nossa gratidão, Deus, porque hoje nós saímos daqui curados, transformados, libertos, Senhor, libertos com a Tua presença, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Quantas pessoas estão aí fora lutando para sobreviver, lutando para tentar entrar numa igreja, tentar ouvir a Tua voz, mas nós estamos aqui, Deus, sensível à Tua voz, sensíveis à Tua presença. Deus, eu quero declarar que ao comer deste pão, cada um seja, Deus, impactado com o Teu poder. É apenas um pão, mas esse pão traz a simbologia de um corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. E essa presença gloriosa, nós podemos ver a caminhada de Jesus até a cruz, morrendo em favor da minha vida, em favor da vida deste povo, em favor da vida de pessoas que estavam perdidas. Nós éramos pecadores, perdidos, mas o Senhor
não olhou para isso, mas se entregou por nós. E nessa manhã, o nosso coração é grato, Deus. Comamos deste pão e dizemos: muito obrigado, Jesus. Nós somos gratos. Diga assim, irmão: obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar. E nessa manhã, a vida de Cristo está sobre mim. E eu tomo posse dos céus abertos. Em nome de Jesus, comamos o pão. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por passear no nosso meio. A tua presença é visível neste lugar, é real. Nós podemos sentir a tua presença, Deus. Nós podemos sentir uma paz, uma alegria, Deus, neste lugar. Nós podemos sentir algo surreal, Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor nos justifica. Obrigado, Deus. Recebe a cura aí no teu corpo físico. Recebe a cura na tua alma. Recebe a cura nas tuas emoções. O Senhor está visitando a tua família agora. O teu filho, a tua filha, o Senhor está visitando agora. O seu ente querido que não está aqui, o Senhor está visitando agora. E Ele manda dizer para você: eu vou salvar. Creia, Ele vai salvar. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Aqui está, Senhor, este suco que simboliza o teu sangue que foi derramado. Senhor, ao tomar deste suco, Pai, nós somos justificados e os nossos pecados são perdoados. E o Senhor investe, o Senhor pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar neste lugar. Deus, liberto de tantas coisas. E nessa manhã, Pai, esse domingo é um domingo diferenciado, porque há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar. Há um trono de glória neste altar, estabelecido pelo Senhor. Pai, não temos palavra para dizer o quanto nós te amamos. Ah, Deus, é tão bom estar neste lugar. Ah, Deus, é tão bom estar na tua presença. Nós podemos sentir o nosso corpo sendo curado. Nós podemos sentir o nosso físico, Pai, estremecendo dentro de nós. Porque o Senhor quer nos dar experiência nova. Aqui está o cálice da nova aliança. E cada um que está aqui esse cálice, e aqueles que não estão também, Deus, o Senhor tem uma aliança com cada um. E ao tomar deste cálice, nós nos tornamos um com Cristo. E os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Pode tomar em nome de Jesus. Aleluia. Você é livre. Você é livre para dar glória a Deus. Você é livre para dizer o quanto você ama o Senhor. Sinta a liberdade. Aleluia, Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue.
agora é. É impossível para Deus fazer aquilo que você está esperando nele? Não sei qual é a tua necessidade. Às vezes não sei nem qual é a minha real necessidade. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei se aquilo é o que eu realmente preciso. Algumas vezes. Mas o Senhor sabe. E quando nós dizimamos e nós ofertamos, nós generosamente nos doamos ao Senhor em todas as áreas. No voluntariado, no serviço na casa do Senhor, Ele derrama sobre nós. Ele tem prazer em nos abençoar. E o Deus que tem prazer em nos abençoar te pergunta hoje: o que está antigo que você está esperando? O que você sonhou e parece que não chega? Você anseia e você não vê nenhum sinal. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Não é pelo tamanho da sua oferta, pela a sua fidelidade nos dízimos. É por tudo que você tem feito para andar na presença dele. Sim, você tem se esforçado, você está aqui. E o Senhor entregará aquilo que você anseia, aquilo que você espera. A gente chama de fenda, né? O André hoje falou sobre a fenda, leu um versículo da fenda. Mas como todo iniciante na ministração sobre dízimos e ofertas usa qual? Malaquias 3:10. As janelas dos céus estão abertas sobre as nossas vidas. Eu convido você a trazer uma oferta, a trazer o seu dízimo. Se você não tiver nada hoje, traga uma oferta simbólica, traga uma oferta de serviço no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguir